Olá, boa noite a todos. A maioria, eu acho, já está de noite, 6 horas. Sou Diogo Lara, aqui do Símbolo, e estamos iniciando uma live diferente. É a nossa primeira vez que a gente vai falar com alguns usuários que têm usado o Símbolo, para saber como é que tem sido essa jornada. E a ideia é a gente conhecer mais dessas histórias, né, como cada um está descobrindo caminhos, né, de se melhorar, de evoluir. Hoje a ideia são três convidados, e a Diana já apareceu aqui, né? Diana, por favor, você só tem que me dizer ali que quer entrar na live e eu vou te aceitar aqui, tá bom, Diana? Vamos ver aqui, esperar um pouquinho mais. Ah, Então, a gente está muito feliz, né, com essa iniciativa. A gente também, semana passada, aliás, domingo agora, fez uma live também sensacional com a Jéssica, para quem quiser, possa ver ali no IGTV, né, sobre que a gente está falando sobre preconceito, enfim. E é isso. Só estamos esperando aqui. Vamos ver se tem alguma. Diana, você precisa ter um. Deixa eu ver se eu tenho como te convidar. Ah, tem. Então, a Diana é portuguesa. eh, eu ainda estou me familiarizando com as ferramentas aqui como o host da live. Acho que ela está entrando. Oi, Geralmente eu. doutor Diogo, boa noite. Olá, eu agora sim. Muito bem. Boa noite, Diana. Olá. Boa noite, doutor Diogo, boa noite a todos. Prazer te conhecer pessoalmente. Já te conhecia dos relatos, né, e ficamos muito contentes de ter uma portuguesa, né? Estamos além mares. É E verdade, é verdade. você Uma está luso-portuguesa. uma luso portuguesa. Então, e você está onde? Em que cidade você mora? Neste momento, bem, eu nasci em Portugal, mas neste momento eu estou a viver em Angola, em Ah, Luanda. Estou a entendi. viver Você está em em Luanda. Angola. Que legal. Sim, neste momento sim. Muito bom, Diana. A ideia é a gente saber um pouquinho como é que foi essa jornada, como é que a gente faz um tempinho que a gente que a gente espalhou, né, o aplicativo em português para todos os países de língua portuguesa. E hoje, na verdade, estão em todos os países, né? Mas só em língua portuguesa por enquanto. Como é que você descobriu o aplicativo? Bem, na verdade, para mim foi uma surpresa também, porque eu sempre fui um pouquinho cética em relação a esse tipo de aplicativos. Eu nunca pensei que pudesse ser uma experiência tão transformadora, como esta. Na verdade, eu um certo dia estava no Google Play e o Google Play costuma indicar os destaques de alguns aplicativos e o Símbolo foi um deles, apareceu nos meus destaques. E eu sempre fui muito curiosa em relação à área do autoconhecimento, da neurologia, sempre gostei muito de entender, de perceber um bocadinho mais o funcionamento da mente, o funcionamento humano, comportamental. Então achei interessante, até porque eu estava a viver uma fase um bocadinho difícil, Hum, portanto, uma fase um bocadinho depressiva. uhum. E pronto, antes de mais, peço desculpa por não ter agradecido o convite. Fiquei muito honrada Imagina, quando me fiz o convite. Muito obrigada por poder compartilhar um bocadinho desta experiência. a gente que agradece a sua E disponibilidade. de nada, doutor, é um E, vo- prazer. e- e você E, faz qual é a sua atividade? Só para você gosta da mente, qual é a tua atividade, tua área? bem, a minha atividade não tem nada a ver com a mente. Eu sou secretária executiva, Uhum, num banco, aqui em Luanda. E então o meu dia a dia é muito corrido, não é? Envolve muita pressão, muito stress, e nem sempre é fácil gerir a uhum. rotina.
E essa mudança de país também, a mudança de Portugal para Angola, foi algo que realmente me causou um desconforto emocional muito grande. Não foi fácil gerir tudo isso e o nosso corpo e a nossa mente vai dando sinais. E eu comecei a perceber que realmente eu sozinha não conseguiria vencer esse desconforto. E então Uhum. decidi buscar ajuda, porque eu acho que o primeiro passo é reconhecermos que algo em nós não está bem, não é? Percebermos que algo não está normal emocionalmente. Porque não Uhum. é só um episódio de tristeza ou um episódio de stress, quando já é muito frequente, porque eu tinha algumas crises de ansiedade, algumas crises de Uhum. pânico, então eu percebi que seria necessário ter um apoio profissional. E Uhum. eu sei que ainda existe muito tabu. Eu acho que é um pouco cultural também, mas existe algum tabu em se falar da saúde mental. Porque Verdade. há pessoas que têm muito. Não sei se eu digo preconceito, é mesmo tabu. Entendem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra que é só para quem está maluco, para quem é doido, enfim, mas não tem nada a ver com isso. Eu entendo que, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, nós devemos cuidar tanto ou mais da nossa mente, da nossa saúde mental, não é? Porque é a nossa Uhum. mente que regula tudo, que regula todo o resto, não é? Então eu acho que tudo deve estar em harmonia, corpo, mente e espírito. Então eu Você, comecei essa jornada. uhum, pelo que Sim, sim. entendi, quanto tempo levou entre você sentir o sofrimento emocional e perceber que era momento de procurar algum recurso, alguma ajuda? Né? Porque você falou de uma coisa que é muito importante, né? Que é vencer a resistência, né? Uma resistência interna, um tabu interno que a gente possa ter, inclusive, né? Então, e muitas pessoas ficam meses, anos numa resistência, né? Entre ter o problema e buscar essa ajuda. Então, quanto tempo levou para você perceber aqui realmente esse sofrimento passou do limite, eu vou fazer alguma coisa em relação a isso? Para ser sincera, demorei anos mesmo, anos. Porque no início eu tive mesmo muita resistência, também por notar que aqui, em Angola, existe um certo preconceito em relação a isso, existe mesmo um certo tabu, e eu entendia que sozinha ia conseguir. Hum, Pronto, falava com amigos, falava com familiares, mas fui percebendo que realmente as coisas estavam a passar do limite e já estavam a comprometer até mesmo a minha atividade profissional. uhum. Mas você, Então mas procurei você, mesmo. você diria, então você falou que já tinha anos de um certo sofrimento, um certo grau de sofrimento, mas quando você foi para Certo. Angola, isso foi agravado em função dessa mudança? Você percebeu nesse sentido que a mudança lhe deixou com mais sofrimento e daí você resolveu virar a chave, vamos dizer assim, vou procurar alguma ajuda, vou fazer alguma coisa em relação a isso. Exatamente, exatamente. Aliás, o meu sofrimento começou precisamente com a minha mudança. Com a Uhum, mudança de país, com a minha readaptação, a mudança de hábitos, portanto, foi se agudizando com o passar do tempo, com o passar dos uhum, anos. E foi muito recentemente que eu decidi procurar ajuda, e digo isto muito abertamente, até para incentivar outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo, não é? Pela mesma situação, uhum, e transmitir que não existe qualquer tabu. É super normal nós não nos sentirmos bem connosco próprios e buscarmos ajuda, termos alguém que nos possa encaminhar, que nos possa direcionar, que nos possa uhum. ensinar a gerir as nossas emoções, não é? E E foi isso que eu amparar, né? fiz. E Amparar, amparar, exatamente. amparar. Deixa eu ver, você quando foi para Angola foi com a família, foi sozinha, como é que foi? Sozinha, sozinha, o Sozinha, que melhorou bastante, o que melhorou porque daí, bastante. porque daí realmente, né, afasta, né, de muitas pessoas, né, de relações, de apoio, de conexões, né? Isso gera um sofrimento com certeza, né?
É, Sim, longe da família, longe do núcleo de amigos, eu é, comecei a me isolar muito, deixei de ter vida social, então isso foi realmente a minha vida, limitou-se trabalho, casa, casa, trabalho. uhum, E efetivamente isso começou a ter repercussões muito negativas no meu estado emocional e foi aí que eu decidi recorrer à psicoterapia. Comecei a uhum, fazer sessões de psicoterapia e, consequentemente, conheci o símbolo. Baixei o aplicativo, mas confesso que sem qualquer expectativa, não é? uhum. Baixei, fiz o questionário que eu ouço sempre a Fernanda Souza, aproveito aqui para mandar um beijinho para ela, ouço sempre nas vossas lives ela Ah, que a bom. falar do questionário incrível, porque assim que eu fiz o questionário, eu identifiquei-me tanto que eu pensei que tivesse mesmo a ter uma sessão de psicoterapia presencial, porque é incrível, é tão detalhado e é tão assertivo que olha, ainda hoje já recomendei a duas pessoas que fizessem, que baixassem o aplicativo, duas pessoas, duas amigas minhas que baixassem o aplicativo, que fizessem o questionário, porque de certeza que elas não se vão arrepender. A sério, é incrível, estou muito, muito satisfeita. Que Antes bom. de entrar na live, fiz uma sessão no SOS de ansiedade, fiz, Aham, respirei fundo, estava assim um bocadinho ansiosa e disse, não, vou claro. fazer uma sessão, fiz, e tem-me ajudado muito, tem sido muito, muito, muito positivo. Em relação à parte do conteúdo, técnicas, enfim, o que que você mais, o que que você mais tirou proveito, digamos assim? O que que você sentiu que mudou internamente, que ajudou a fazer uma transformação interna, digamos assim? Bem, eu comecei pela série da autoestima. Uhum, Essa foi a minha primeira série porque era algo que estava mesmo muito, muito prejudicado. Comecei por essa série, não é? E a parte do amor próprio, porque eu tinha a minha autoestima muito frágil e chegou a um ponto que eu já não acreditava em mim. Eu olhava para mim, olhava no espelho e eu já não gostava daquilo que eu via. E então eu comecei a fazer as sessões da autoestima e aquilo começou a mudar a forma como eu me enxergava. ó, Comecei a ganhar mais autoconfiança, comecei a entender que tenho valor, que o meu valor não depende da opinião dos outros, a opinião dos outros não define o meu valor, não é? perfeito. Eu tenho valor, eu tenho o meu valor e nada que os outros falam ou pensam vai influenciar no meu valor. E isso teve um impacto muito positivo, essa série de autoestima, autorrespeito, o automerecimento, o Uhum. entender que eu mereço, porque eu sempre me cobrei muito e cobrava muito dos outros. E isso sempre gerou muitos conflitos nas minhas relações sociais. E com as sessões do símbolo eu aprendi a ser mais tolerante, a ter mais compaixão, mais empatia pelo outro, porque eu acho isso muito importante. Nós só podemos dar aquilo que temos. Se nós não Uhum. temos, se eu não tiver amor próprio, como é que eu posso dar esse amor para alguém? Primeiro eu tenho que Uhum. me encher de amor. Então, as sessões de autoestima foram fundamentais para eu consolidar esse amor próprio por mim e pelo meu semelhante, pelo meu próximo. E as sessões de insegurança Hum, e de stress também me ajudaram bastante. Eu fiz uma técnica, de todas as técnicas, houve uma que eu destaco, porque foi muito profunda, que foi o processamento de memórias. hum, Foi uma técnica que eu não consegui finalizar a primeira vez que fiz, porque foi tão profundo, o impacto foi muito forte e eu não consegui gerir bem as sensações, aquelas emoções, porque eu escolhi uma memória da minha infância, uma memória muito marcante da minha infância, e naquele momento eu revivi, eu conectei com aquela memória e eu senti que eu estava a reviver tudo aquilo novamente e trouxe-me sentimentos de muito desconforto, angústia, tristeza e eu precisei fazer mais do que uma vez é essa normal. sessão É para muito normal. conseguir superar.
Memórias, Uhum. memórias marcantes, naturalmente vão precisar de algumas vezes, né? Essas sessões, repetir, né, o PrEP, Janelas da Alma, para poder, que são algumas dessas técnicas de processamento de memórias que estão no símbolo, né? É normal isso, né? Porque é o tempo que leva. Agora, e depois que você fez o processamento de memórias, quando você revisita essa memória agora, ela é incômoda ou ela está neutralizada? Não, ela é assim, eu sinto que o desconforto está aqui, mas eu já lido bem com isso. Eu Uhum, consigo falar nisso, consigo pensar nisso, mas já não sinto aquela angústia, aquele medo, aquela raiva, aquelas sensações todas que aquela memória me trazia. Mas existe um desconforto, pronto, mas eu aceitei esse desconforto dentro de mim. É uma uhum, memória muito má, muito negativa, mas ela foi neutralizada porque já não tem aquele impacto negativo. Sempre que eu falava, chorava, uhum, ficava com raiva até da pessoa que está uhum. que está relacionada a essa memória. Mas hoje em dia eu já consegui superar e consegui perceber e ter essa entender que eu sei que hoje eu consigo entender que essa pessoa não tinha condições emocionais para me passar aquilo que eu precisava naquele momento, que era segurança, confiança, mas está ultrapassado e eu acho que o Uhum. perdão é muito importante também. Nós nos perdoarmos a nós próprios e também às pessoas que nos magoaram em determinada ocasião da nossa vida. O seu relato mostra bem como você realmente superou essa situação, né? O jeito, inclusive, com compreensão dessa pessoa, né? Em vez da raiva e da reatividade, uma compreensão mais global de que aconteceu, né? Tá de parabéns. A gente está terminando, que a gente vai ter três, vão ser três pessoas hoje que a gente vai falar. Eu queria que Pois, você eu pudesse sei que sim. que você pudesse talvez dar uma dica para quem está nos ouvindo, talvez alguma coisa prática, né, como é que você colocou na sua rotina, ou né, você já falou, já deu uma dica em relação a conteúdos, ou uma mensagem final que queira passar para as pessoas, é, enfim, deixo com você a palavra. Bem, o que eu quero transmitir essencialmente foi, eu já referi anteriormente, mas tem uma frase que eu vi e que me marcou muito e que eu gostaria de deixar aqui, para quem nos está a assistir, que é: corações inteiros em corpos mutilados vão bem mais longe do que corpos perfeitos em corações amputados. Uau. E o que eu entendi desta frase? Que não adianta ter um corpo bonito se você não conseguir enxergar a beleza da alma de um outro ser humano. Se você não conseguir distinguir um corpo bonito de gente feliz, de gente do bem, de gente emocionalmente saudável. Portanto, a mensagem que eu quero passar é: cuide do seu corpo, mas acima de tudo, cuide melhor da sua essência, pois só assim é que nós conseguiremos encontrar a fórmula da verdadeira beleza, daquela beleza que não se desfaz com o tempo, é aquela beleza que nos transforma, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E eu recomendo a todos que baixem o símbolo, que façam as sessões do símbolo, porque realmente vão ter resultados muito positivos. Que bárbaro, Diana. Quero te agradecer muito a tua vulnerabilidade, tua abertura, tua generosidade e tua energia que a gente sente realmente que você cultivou e essa beleza do ser, né, que você está trazendo e emanando para todos nós. Muito obrigada. Eu é que agradeço de coração pela oportunidade, Dr. Diogo, e muitos parabéns pelo projeto, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, que tem sido fenomenal. E muito êxito. Muito obrigado, querida. Em outro momento, quem sabe a gente se encontra novamente e vê como é que as coisas estão. Eu espero que sim. Eu fico à espera Tomara. disso, doutor. Muito Oh, obrigada, muito obrigada. Um obrigado, beijinho muito querida. grande a todos. Obrigada, beijinhos. Obrigadão. Beijo. Beijo. Beijão. Vamos ver aqui.
Agora, eu vi que alguém já tinha falado ali sobre como é que faz quando as memórias não são lembradas, né? Nas técnicas de processamento de memórias, quando você mergulha em uma situação de gatilho, enfim, a gente acessa uma outra maneira, vamos dizer assim, de acessar a mente, que essas memórias podem vir à tona, né? Eu estou esperando aqui o Instagram se resolver aqui. Pronto, agora sim. E então, espero que tenha respondido para a Alicia, né? Existem memórias que são escondidas, vamos dizer assim, né? Mas a questão é entrar num gatilho, alguma coisa que traz uma emoção, né? E poder, a partir daquilo ali, daquele gatilho, mergulhar nas técnicas de processamento de memórias, que essas memórias podem emergir. Agora o nosso próximo convidado se chama, eu não sei exatamente como pronunciar o nome dele, é Erwin ou Erwin, não sei como é que vai ser. Eu vou ter que achar ele aqui, eu não sei se você está nos acompanhando aqui. Deixa eu ver se ele aparece alguma coisa aqui dele ou algum pedido. Enviar uma situação, visualizar, deixa eu ver. Aqui, ele já está aqui. Vou adicioná-lo. E vamos ver a história, mais uma história. Opa! Oi, tudo bom, Diogo? Boa noite. Primeira coisa, tem que te perguntar como é que se pronuncia o teu nome. Então, é Erwin. Erwin, tá. Isso. Legal, Erwin. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Joia. Prazer. Você é da onde, Erwin? Eu falo de Santa Catarina, de Florianópolis. Florianópolis, muito bem. Legal, muito bom estar aqui com você. É muito bom a representação de um homem. Nós, homens, somos muito mais cascadura, né? Para nos entregarmos para o processo de autoconhecimento, né? Temos mais barreiras internas e externas também, né? Então, quero te agradecer. Parece que é mais difícil. Parece que é mais difícil para a gente. Não é muito fácil. Principalmente depois de ouvir a Diana, que fez uma fala fantástica, sabe? E muito do que ela estava falando parece que servia para mim. Como é que me conta um pouquinho como é que foi, o que reverberou aí dentro de você? Pois é, então, eu vou te contar um pouquinho a respeito de como é que eu conheci o símbolo, como é que eu vim parar, digamos assim, nesse novo mundo. Quando começou esse processo de quarentena e essa pandemia toda, eu experimentei tive uma experiência de ter um convívio mais próximo com a pessoa por aproximadamente 2 semanas e a coisa não andou muito certo, não funcionou legal. E era uma pessoa muito especial para mim. Ela foi e, de certo modo, tem sido muito especial para mim. E eu entendi que eu precisava ressignificar a minha vida, que talvez essa situação toda que se gerou, esse momento que nós estamos passando, foi o gatilho, foi o start para eu tomar uma providência. Eu estava me sentindo assim, numa situação muito cômoda. Quando a gente, por exemplo, quando a gente se acomoda e acha que está tudo bem, na verdade a gente está deixando as coisas passarem, deixando o tempo passar, as coisas acontecerem, e a gente está ficando para trás. Então, de certo modo, não só na minha vida pessoal, como na vida profissional também, eu senti que eu estava precisando reciclar. E quando aconteceram essas coisas, esse fato, esse movimento, isso tudo me levou para essa direção. Para a direção da ressignificação, para a direção de repensar a minha vida, repensar meus hábitos, readquirir bons velhos hábitos que eu tinha, que começaram por uma necessidade, por uma coisa que me fez ver que eu estava perdendo coisas boas que eram para mim, pessoas boas, atitudes, formas de viver. E eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. E aí eu comecei. E essa pessoa, ela de certo modo, me
introduziu nisso, porque ela conhece, ela atua no meio, e, e aí ela me apresentou, foi me apresentando, por exemplo, o processamento de memória, né? Uma coisa que a Diana falou antes, que a gente não valoriza muito o aspecto do auxílio psicológico. Eu fui ter um auxílio psicológico há 4 anos, quando eu perdi a minha mãe. Até então eu nunca tinha visto a necessidade de procurar um serviço psicológico, seja psicólogo, seja psiquiatra. E, no entanto, quando eu tive essa perda, eu senti, eu baqueei. Mas mesmo assim, de lá para cá, eu não achava que estava precisando. Eu achava que estava bem, que era autossuficiente. E, na verdade, a gente não é. Você falou, eu acho que essa é a grande armadilha. Você acabou de tocar na grande armadilha, né? A armadilha de autossuficiência, né? De que a gente tem que ser forte, tem que matar no peito. Eu digo que quem mata no peito acaba matando o peito, né? Porque ele vai sendo acumulado, abatumado, né? De carregado, né? De coisas que ele tem uma hora que ele não suporta mais. Acho que essa é uma grande virada de chave mesmo, né? A gente confunde autonomia, né? Uma coisa é ser autônomo, né? E outra coisa é ser autossuficiente, como se eu não precisasse nunca de ninguém ou de nada, né? Como se eu tivesse que ser um super-herói, né? Que é uma das coisas que entra muito na cabeça do homem, do menino, né? Aquela figura do super-herói, assim como entra na cabeça das meninas, das princesinhas, né? Mas acho que você tocou num ponto muito importante, né? Como isso é uma armadilha que muitos de nós caem. Eu, pessoalmente, também levei muito tempo a me desarmar disso, né? E poder entrar num estado que eu chamo de um espaço que se permite o autoconhecimento, né? Parabéns, muito legal. Eu acabei te interrompendo na tua história, mas é que eu achei muito importante você trazer esse aspecto. E assim, eu estou começando, eu estou no início, eu estou engatinhando. Eu comecei a usar o símbolo há 2 meses, 2 meses e meio. Mas ele tem mudado muito a minha rotina. Como eu te falei, eu estou começando a readquirir bons velhos hábitos. Por exemplo, eu tinha um hábito de leitura. E fazia muito tempo que eu não lia mais. Que eu estava assim, eu troquei a leitura por outro tipo de diversão, digamos assim. Vamos supor, ao invés de eu ter um espaço, um momento de leitura, eu ficava na frente da televisão. E hoje, se você vai ver a televisão, é só notícia pesada. E aí eu pensei, poxa vida, isso está me fazendo mal, porque eu estou me deprimindo mais ainda. Eu sento aqui para me distrair e essa distração me dói, me machuca. E aí, em função do que aconteceu, da perda que eu tive, da tentativa de mudança, da forma como eu optei por trabalhar isso comigo, uma das coisas que eu recuperei em mim foi a leitura. O bom hábito de ler todo dia antes de dormir me descansa, me traz o sono. E a leitura te faz imergir numa história, numa fantasia que tu fica imaginando e tu, dependendo do tipo de leitura, você quer sempre buscar algo mais. Então esse é um exemplo de algo que me fez mudar. Mas começou nos meus hábitos alimentares. Até hábitos alimentares eu comecei a... Ótimo. Eu acho que, né, ali você começou a cuidar de si, né, no sentido da higiene, da informação que você estava recebendo, né? O fato é que quando a gente é exposto a notícias ou uma série de estímulos, né, a gente engole uma boa parte disso. A gente não tem como se isentar, ficar neutro, né? Se a gente está vendo um programa de TV, e a gente sabe que muitos conteúdos, né, que tem na TV tem essa intenção de dramatizar mesmo, de causar aquela angústia, né, porque isso ali nos prende, a gente fica, porque até por uma questão de, ainda mais essa história toda do coronavírus, né,
que parece que estão cuidando da gente, né? Mas na verdade tem algo um pouco, às vezes, difícil, né? Assim, É complexo que ruim está de acontecendo. digerir. É ruim de digerir. Então você trabalhou muito né? O que que eu vou botar na minha mente, né? Como se o que que eu vou botar na minha boca, né? Você É, começou a cuidar de por si, né? O que que vai ser o exatamente. input de informações? Muito interessante. E Por se assim, dar ó, eu valor, né? sempre, Pelo jeito começar a se cuidar no sentido, pô, eu preciso e mereço algo melhor para mim mesmo, né? lamentavelmente, a gente só parte para essas mudanças em duas situações, ou no amor ou pela dor. E em geral é pela dor. Em Em geral geral, é quando pela a dor. gente sofre que a gente bota a mão na consciência e diz, espera aí, tem alguma coisa errada. Por que está acontecendo isso comigo? Eu preciso mudar. Eu não era assim. E algumas coisas, assim, eu sou uma pessoa que é ansiosa. Eu sou, como eu acho que a maioria das pessoas, ela é ansiosa. Eu comecei a usufruir do símbolo pelo capítulo da ansiedade. Uhum. E é incrível, assim, que parece que você está falando comigo naquele momento. Porque muito, muito, muito do que você está falando ali, eu começo a identificar e ver, puxa vida, era isso. Olha só, nossa, parece que ele estava aqui vendo o que estava acontecendo. É impressionante. E eu já vou te dar vou falar para o pessoal que está ouvindo uma dica de uma coisa que eu tenho feito no símbolo que está sendo assim para mim muito bom. Um outro hábito que eu comecei a adquirir foi começar a dormir mais cedo e, consequentemente, acordar cedo. Tem sido meio normal, tirando os últimos dias, assim, mas tem sido normal eu acordar às 5:30 da manhã antes das 6. E a primeira coisa que eu faço, com tudo escuro no quarto, é pegar o celular, colocar na seção que eu vou ouvir do símbolo, colocar no meu peito, fechar os olhos e ficar ouvindo. A minha mente está bem descansada, eu estou relaxado. É o melhor momento para mim para receber aquela informação, para trabalhar aquela informação e para incorporar aquilo que está sendo dito, que está sendo ensinado para mim. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo tem sido isso. Eu ouço a sessão, aí depois eu vou fazer as outras coisas. E porque se eu fizesse isso, por exemplo, agora, a minha mente ia estar cansada. Eu passei o dia inteiro trabalhando. Então, é aquele momento que eu consigo receber, captar melhor a informação e trabalhar ela dentro de mim. Isso tem me ajudado muito. Eu sei Bárbaro. que tem gente que não vai conseguir fazer isso quando acorda, mas para mim está funcionando perfeitamente. Você está falando uma coisa parecida, né? Como a gente faz, que a gente quase todo mundo tem o hábito de tomar banho em certa hora, né? Ou, né? Uhum. E você tá, ok? Rotinas. Que é uma rotina. E quase todo mundo tem minha hora de tomar banho às 7:30, ou é às 8:30, ou é de noite, enfim, né? Eu botou realmente Uhum. incorporou na rotina, né? Você pratica uma coisa que tem bastante gente, cada vez mais gente fazendo, né? Que é um ritual, né? Da manhã, né? Tem até um livro, né? Que ficou famoso em relação a isso, O Milagre da Manhã, que prega muito essa história desse primeiro momento do dia, um momento de autoconhecimento, de reflexão, de encontro, de cuidado consigo mesmo, ou estudar alguma coisa que faça sentido maior, né? Que não seja só trabalho pragmático, assim, né? Algo que nos eleve mais, né? Isso é bárbaro, hein? Parabéns, é um exemplo mesmo para todos nós. Ver que você estava num estado, né, que estava pesado, carregado, e fez essa decisão, saiu dessa armadilha de autossuficiência, passou a adotar pequenos movimentos, imagino, né, gradualmente, foi a leitura, não sei se foi tudo junto, se foi uma coisa de cada vez, e encaixou, né, eu acho que uma coisa que é muito legal dessa mensagem, né, como é que a pergunta é, né, para quem está nos ouvindo, qual é a melhor maneira de encaixar o símbolo na sua rotina, na sua semana, né? Tem gente que faz. A gente sabe realmente, né, que quem faz todo dia tem um progresso
absurdo realmente, assim, é muito rápido, né? Em um mês, né? Depois a pessoa é outra pessoa, assim, né? 2, 3, 4 meses, realmente é uma transformação muito incrível, né? Mas eu acho que Bárbara, esse teu exemplo. Para te ter uma ideia, a minha primeira autoavaliação foi 5,3. Hoje eu já estou em 6,8. Estou evoluindo. Maravilha. E assim, ó, Diogo, eu não sou da área das humanas. Eu sou da área das engenharias. Eu sou cartesiano. Então, para mim, essas coisas sempre foram muito difíceis de incorporar. Sempre foi uma coisa que um mundo, assim, para mim, complicado, sabe? Às vezes me falta até argumentos. Mas aí eu comecei a ter o convívio com algumas coisas assim que foram me fazendo verificar, fazendo ver o outro lado. A questão da ressignificação, a questão de memória, de processamento de memória. Uma outra questão que eu convivi, que eu tento, foi uma das coisas que ficaram para mim, que eu tento trabalhar e que não é uma coisa fácil, é a comunicação não violenta, que não é fácil mesmo. Não é fácil, e vou te contar uma coisa, eu vivia, sabe, de certo modo me policiando, e ainda estou, porque eu acho que uma das coisas que mudou muito, ou que está mudando muito em mim, é a questão da empatia. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa ser empático, a gente precisa sorrir para as pessoas. Está tudo tão difícil, está tudo tão complicado. Se eu me fechar, vai ser pior ainda. Não só para mim, mas vai ser pior para o meu vizinho, vai ser pior para as pessoas com quem eu convivo, as pessoas de quem eu gosto. Então, tudo isso tem sido um grande ensinamento para mim. E a grande palavra que fica nesse momento, e que, para mim, é o período de transformação na minha vida, que não é fácil, que não vai ser fácil, que não vai ser rápido, é a ressignificação. Eu tenho certeza que eu vou sair desse processo de isolamento social, de quarentena, enfim, dessa pandemia, de tudo isso que nós estamos passando, desse novo mundo que vem aí, de uma forma melhor. E eu quero isso para mim, eu quero isso para as pessoas com quem eu estou próximo, com quem eu convivo, eu quero poder passar isso para elas. Eu quero voltar a ser uma pessoa que eu era há muito tempo atrás. A sua fala reverbera, né, com a fala da Diana, né, de que quando a gente se preenche, ou a gente está num processo de, pelo menos, de se preencher mais, a gente também doa mais, né? Essa abertura empática, né? E que nos conecta com as pessoas, né? E daí entra um círculo virtuoso, né? Daí a gente faz o bem e recebe o bem, e isso nos alimenta mutuamente, né? Isso é bárbaro. Que bela constatação, que bela mudança, né? Não é fácil. E é muito bom também, além de homem, engenheiro, né? Ou seja, a gente, né? E uma das coisas importantes, né? O funcionamento da mente, né? Nós somos muito preparados mentalmente na escola, enfim, para pensar bem, né? Para tomar decisões, para conhecer coisas, assimilar informações. E o pensamento é muito importante, particularmente para o mundo externo. Mas para acertar a casa aqui dentro de nós, o pensamento tem as suas limitações, né? E aí que a gente precisa passar, como você falou, né? Você acorda e bota ali e assimila. Você absorve, você vive uma experiência que contempla muito mais recursos da sua mente do que só o pensamento, né? É muito bom ouvir isso de um engenheiro, né? Que se permite acessar a sua mente de maneira que vai além, né, do pensamento e conecta com questões mais profundas e internas, e é ali que vai fazer
virada mesmo. Muito bom. É isso aí. Você quer deixar mais alguma outra dica final, alguma palavra final? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de poder ter essa conversa, de poder contar para as pessoas, compartilhar para as pessoas sobre o que está acontecendo comigo, o que é possível acontecer com todo mundo. Basta que a pessoa queira realmente. Eu quero agradecer muito especial a pessoa que me colocou nesse mundo de símbolo e de ressignificação. E dizer que as coisas estão melhorando e as coisas vão melhorar. E a gente está sempre em constante evolução. Maravilha, Erwin. Quero te agradecer muito a tua vulnerabilidade, tua coragem, tua generosidade aqui com a gente. Para mim toca muito, como a gente falou, ser um homem engenheiro, né? Nós homens precisamos fazer esta batalha, né? Assim como as mulheres defendem muitas coisas que precisam defender e têm feito conquistas incríveis, né? Nós homens também precisamos ser conscientes das nossas armadilhas, né? Que façam que no Brasil para cada um suicídio de uma mulher tem 4 homens que se matam. 4 homens que se matam, né? Ou seja, porque somos prisioneiros dessas crenças, dessas armadilhas internas, e você é um exemplo que está trazendo aqui de que nós, homens, não precisamos ser reféns dessas armadilhas. Nós podemos nos libertar, tomar uma decisão interna, fazer essa virada de chave e se abrir para receber e se transformar da maneira que a gente merece. Te agradeço muito, fiquei muito lisonjeado com a sua fala aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Forte abraço para você, para todos abraço. aí. Muito obrigado. Privilégio. Para nós. Muito obrigado mesmo, querido. Valeu, cara. Vamos lá. Obrigadão pelo Erwin, que foi tão querido, tão, né, vulnerável, tão se expor e se dizer, ser um exemplo para nós. Eu vou agora chamar a nossa próxima entrevistada de hoje, que é a Gabi. Enquanto a Gabi entra, eu quero agradecer ao nosso time, né? Essa é uma equipe maravilhosa que a gente tem, que é a Luísa, a Camila e a Luciana, que organizaram esse processo todo aí. Quero agradecer as 3 por esse cuidado e conexão com os nossos usuários, cuidam tão bem deles, e eu fico realmente muito orgulhoso de ter gente tão legal, tão disponível, tão idealista, né? Que é uma coisa que é importante nos dias de hoje, né? Estou esperando a Gabi, acho que ela está chegando aí. Gabi ou Gabi, não sei como é que é. Olá! Boa noite. Tudo bom? Boa noite, querido. Tudo bom. Obrigado por estar aqui com a gente. Primeira coisa, eu quero saber se é Gabi ou Gabi. Gabi ou Gabi, tanto faz. A família me chama por Gabi e os amigos por Gabi. Ok, muito bem. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história, conhecer você. De onde é que você fala? De onde é que você mora? Eu falo da Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Praia Grande, muito bem. Legal. Queria conhecer um pouquinho de você, da sua história, como é que chegou no símbolo. Você faz terapia também, né? Eu vi um resuminho ali. Conhecer, afinal, quem é a Gabi ou a Gabi? E a sua história de transformação. Em 2014, eu tive síndrome do pânico, né? E aí primeiro foi síndrome do pânico, depois foi síndrome do pensamento acelerado, o diagnóstico final da psicóloga. E como eu comecei a trabalhar, eu tive que parar de fazer a terapia, né? Que não tinha horário certinho, não casava. E fiquei sem fazer a terapia por um bom tempo. E no começo desse ano eu tive alguns problemas de autoconhecimento, de personalidade, né? Falta de personalidade. E eu iniciei o tratamento de novo com psicólogo.
Só que estava sendo muito lento e nessa questão de isolamento social, vem várias coisas na mente, eu sou muito ansiosa. A minha ansiedade, ela é bem aflorada, assim. E aí eu via bastante, eu sigo a Fernanda Souza, né? E eu ficava vendo ela falando sobre o aplicativo, que eu já tinha feito uma avaliação uma vez, mas eu não lembro por qual motivo eu não utilizei. E aí dela falando da evolução, vendo as propagandas, comecei a seguir a página e comecei a achar bonitas as publicações da Corujinha, né, da Cora. E aí eu falei, vou fazer um teste. E na primeira semana de teste, lá, os 7 dias que tem gratuitos, me ajudou muito. Eu estava com uma crise de ansiedade feroz e mesmo fazendo a terapia não estava ajudando. E aí eu fiz a assinatura, né? Finalizei a assinatura e foi uma mudança radical, assim, na questão de autoconhecimento, de ansiedade. Como o rapaz anterior falou, parece que está falando comigo, né? Primeiro você fala, nossa, que loucura, tá falando comigo? Não, e depois você vai ver que realmente é um aplicativo que as pessoas estão vendo o que você tem, estão lendo, né? A gente não está escrevendo para o nada, a gente não está escrevendo para o celular, a gente está escrevendo e alguém está dando esse retorno para nós. E isso é muito interessante, porque faz a gente acreditar e vai vindo caras atividades que vêm. Eu faço que nem o rapaz falou, só que eu faço antes de dormir, eu faço as meditações. E foi o que me ajudou muito, eu nunca imaginei que eu seria capaz de conseguir meditar. Eu ainda não consigo meditar 100%, mas eu consigo ficar conectada, eu consigo me conectar. Eu fiz várias sessões para meditação, para respirar, para aprender a acalmar a ansiedade. E aí eu peguei e faço a meditação, eu leio de manhã a atividade do dia, se é algo que não vai depender da meditação, eu faço, se tem que meditar, de precisar mais de um tempo assim, eu deixo para fazer à noite, que é quando eu me sinto melhor, né? Aí às vezes eu faço à noite e de manhã também eu já faço alguma outra atividade. Eu andei um pouquinho ausente do aplicativo esses dias, na correria do dia a dia, mas antes de ontem, eu já voltei a utilizar de novo. Porque não fiquei nem uma semana sem utilizar. Mas pelo menos o meu diário eu faço todos os dias. Uau! Eu comecei com minha avaliação inicial foi 3.3, aí depois eu acho que foi 3.6, e a última foi 6 ponto alguma coisa, eu não me recordo. Maravilha. Você já está há quanto tempo com o aplicativo, mais ou menos? Eu estou usando desde o final de maio. Final de maio, junho, julho, 2 meses mais ou menos, né? Um pouquinho menos de 2 meses. Então você saiu de 3.3 para 6.6. Sim, fazendo todos os dias e no decorrer do dia, se eu tinha alguma crise de ansiedade, eu pegava e ia no SOS. E só questão de ler, às vezes não preciso nem fazer, né, ouvir os áudios, porque precisa de fone, de silêncio, mas só questão de ler, realmente dá a impressão que você está lendo, que a pessoa sabe, que o aplicativo sabe o que você está sentindo no momento, e você clica em alguma coisa aleatória e aquele aleatório era para você, assim, é bem interessante. Aí nós, para quem tem a crise de ansiedade, para quem precisa se acalmar, a gente não tem autocontrole, né? A gente não consegue controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E me ajudou muito com a questão de não ter minha personalidade, de autoestima. Então isso vai, tipo uma regressão, né? Que a gente vai fazendo, vai se conectando, vai respirando. E eu moro perto da praia, né? E tá fechada. E quando abriu, foi a primeira coisa que eu fiz. E eu gosto bastante porque os áudios são som do mar. Então é muito bom isso. Parece que foi feito para mim, né? Porque eu gosto do som do mar. Então o áudio já me tranquiliza. E é muito bom, assim. Eu recomendo a todos. Eu já recomendei para alguns amigos meus. Eu não sei se eles estão fazendo, mas eu estou me sentindo muitíssimo bem, bem mais calma, bem mais tranquila, ansiosa ainda, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? Todos os dias acontece alguma coisa, mas bom. Também não é uma questão de sim ou não, né? De quanto ansiosa, né? Certamente você está menos ansiosa do que estava antes, né? Sim, sim. E é interessante porque eu não minto no diário.
É uma coisa que é um local, assim, e eu também comecei a me abrir mais com o meu terapeuta. Eu consegui ser Ótimo. mais objetiva e mais direta com ele. E no diário eu coloco realmente tudo o que eu tô sentindo. Um Eu coloco desabafo da mesmo, maneira. né? Isso, às vezes eu falo, eu não vou escrever porque hoje eu não tô bem. Aí eu falei, não, eu tenho que escrever quando eu não tô bem, não quando eu tô boa. Senão não tem efeito, né? Escrever coisas boas nos trazem mais força dessas coisas boas, né? E escrever Uhum, as coisas que foram ruins do dia, foram chatas, nos fazem descarregar, né? sim. E ainda tem aquela reflexãozinha, né? O que será que eu aprendi hoje, né? Todo dia é É, uma oportunidade de aprendizado e a gente, às vezes, na verdade, não se percebe, né? Que aprendeu é, alguma coisa todo dia, né? aquela parte do que eu aprendi hoje, eu nunca quero responder, mas eu aprendi a escrever. Acho que no começo eu era muito negativa e eu comecei a aprender a usar de uma maneira que, sem me culpar, né? Porque uma coisa que eu fazia muito era me culpar muito. Então agora eu consigo escrever sem me preocupar, né? Eu estou escrevendo e realmente quando eu acordo no dia seguinte tem tudo a ver com aquilo que eu escrevi na noite anterior, assim, né? Aham, aham. Então, e eu faço realmente antes de dormir. Eu faço, quando eu deito na minha cama é a hora que eu coloco. Eu não faço, tipo, deu 8 horas da noite. É quando acaba realmente meu dia, antes de eu dormir, que eu faço diário, porque a gente fica com o celular Uhum, na mão, muitas uhum, coisas podem acontecer, né? Então uhum. eu coloco, e realmente geralmente eu coloco o diário, faço a meditação e já largo o celular. Melhorou bastante meu sono também. A gente está Muito. a gente tá come, a gente tá começando uma série específica de sono agora, mas muito do sono, né, tem a ver com a nossa. O sono reflete, em grande parte, o nosso estado interno emocional, né? Então, Sim. e por isso que a gente deixou o sono tão para trás, assim, né? Porque quem está fazendo o seu trabalho interno ali de autoestima, de ansiedade, insegurança, raiva, né? Esses são os elementos que podem, que costumam, estresse, enfim, né? Que costumam atrapalhar o sono, né? E eventos de vida, né, quando a gente fala de processamento de memórias, né, eventos marcantes também podem ter um impacto no sono, e quando a gente processa esses eventos marcantes, também o sono pode ir melhorando. Mas agora a gente está entrando com uma série que vai começar, essa semana aí deve entrar sexta-feira no ar, a primeira sessão de sono, né, porque também muita gente está passando por dificuldades de sono nessa fase Uhum. da pandemia, né? Eu não tinha problemas com sono, eu nunca tive, eu só durmo muito bem, mas o meu problema estava sendo realmente por conta da pandemia, porque acorda tarde, dorme muito Uhum, tarde, e aí eu acho que é a obrigação de eu ter que fazer as coisas antes da meia-noite, né, de meditar, de fazer o diário antes da meia-noite, eu acabei dormindo mais cedo e dormindo a noite inteira, eu estava acordando muito de noite, e agora eu não acordo mais tanto à noite, eu consigo dormir a noite incompleta, pelo menos, né. E Você me acha, sinto mais calma. você acha que o hábito de escrever no diário deixa você mais leve ou mais tranquila para depois pegar no sono? O que você acha que levou à melhora do sono? A melhora do sono, pra mim, como eu só não sou uma pessoa que eu falo muito dos meus sentimentos, então escrever eu acho que foi o que mais me ajudou. Mais do que a meditação, porque antes eu ficava ouvindo música, músicas calmas, aquelas músicas de meditação. Então eu conseguia respirar mais calmamente, mas eu percebi que depois que eu, além da meditação, eu passei a escrever o que eu sinto, foi o que melhorou. Principalmente a parte do que me fez mal. Eu consegui colocar para fora o que me faz mal antes de dormir, eu acho que foi o mais fundamental. Porque a meditação eu já vinha relaxando, já fazia um relaxamento, né? E eu acho que depois que eu aprendi a escrever, e tem uma das sessões que fala que você tem que aprender a falar, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas é Uhum. que ele fala que você tem que aprender a falar, tem que aprender a falar os seus sentimentos, a dialogar, a ser objetiva nas coisas que você fala. Então, para não treinar com as pessoas, eu no aplicativo. Então, eu falo de maneira bem objetiva, escrevo bem objetivo. Assim, para mim, o diário foi o mais. Como eu não falo, eu sou ansiosa, então eu consigo expressar. Eu acho que o aplicativo consegue detectar o momento, né? Fica mais fácil. Eu consegui perceber que quanto mais eu escrevo,
mais coisas para mim realmente vêm do que só meditar, né? Eu acho que você está falando uma coisa muito importante, porque a gente tem muito forte, tem um movimento muito forte, né, no próprio Instagram, nas redes sociais, né, de falar coisas positivas, né? Mas o fato é que a gente também precisa entrar em contato com as coisas que são dolorosas ou difíceis ou desagradáveis, né? Eu brinco Sim, sempre que eu digo assim, existe uma coisa que é lavar, outra coisa que é perfumar, né? E entrar em contato com a sujeira, né, com aquela coisa que nos carrega, que nos deixa rançoso, né, que agitado, azedo, o que for, a gente tem que tirar o azedume ali, né? Ao sim, entrar em contato com essa parte, se não adianta a gente ficar forçando, né, que seja positivo quando tem algo ali que está nos pesando, nos carregando, a gente não consegue nem se manter naquele estado, né? Então você sim, sim. acho que está dando uma mensagem muito importante para todo mundo aqui, que é isso, tem que ter, né, um pouquinho de estômago, um pouquinho de disposição, coragem. Não, eu vou falar aqui, que deixa eu botar o que que foi, porque a maioria das pessoas tende deixa, não quero pensar nisso. Não sei se é a maioria das pessoas, mas muita gente, É, é. não, eu não vou pensar nisso, eu vou tentar suprimir. Na verdade, a pessoa daí bota embaixo do Não, tapete. eu não vou assumir que esse sentimento ruim está dentro de mim. No começo eu fazia isso, eu não colocava e ia meditar. Aí eu comecei a fazer, realmente tirar tudo, e aí depois eu comecei a concentrar mais na meditação. Porque quando eu não falava tudo realmente que eu estava sentindo, a meditação não ficava, porque tipo, eu comecei a escrever, mas eu não falei a verdade. Então eu falo, eu vou no diário e depois do diário eu faço a meditação. E é aí que eu comecei a ter um resultado realmente que foi benéfico para mim de uma maneira extraordinária. Hoje eu estou 100% conectada comigo. Tenho as ansiedades, tenho algumas coisas ainda, mas eu consigo respirar. Se eu fico muito ansiosa, eu não quero falar com ninguém, eu abro o aplicativo para ler qualquer coisa, aleatória às vezes, e consigo respirar, me conectar e falar à noite, eu vou prestar mais atenção. E aí Uau. eu vou conseguindo fazer isso. Muito interessante essa tua estratégia, né? Porque quando você escreve, você está entrando em contato consigo, com a sua verdade, com as suas questões, vamos dizer, desagradáveis internamente, né? Sim, Então você entrou em contato com o problema, com a questão, né, com essas questões, e daí você vai na sessão, né, e, e daí você já acessou o que precisava ser mexido, né? Então você daí consegue ter um resultado melhor. Essa é uma bela dica. Quero te agradecer. Eu sim. nunca tinha pensado nesse uso, e é uma das coisas legais a gente poder falar, né, com os nossos usuários também. Pô, cada um tem seu jeito, né, seu segredinho, seu molho, né? É, E eu achei essa dica bárbara para quem está nos ouvindo, né? Ter essa. A gente ouviu o Erwin também, né, na história da prática, a Diana também, né? O sentido de botar dentro da sua rotina, né? Você botou de noite com esse ritual, né? De escrever no diário, depois eu vi. Ele botou de manhã, enfim. Eu acho isso muito legal, uma baita dica para as pessoas. Muito bom. porque o diário, para quem é ansioso e tem problema de autoestima e tudo isso, eu acho que ajuda a gente a falar o que realmente a gente sente. E é uma dica que eu deixo, é não mentir no diário. Né? Não omitir, não omitir principalmente, né? Tem que realmente falar tudo o que a gente sente. Porque se a gente não Muito falar bom. no diário o que a gente sente, é em vão, né? Eu acho que não. Você está mentindo para si mesmo. Então, o único nome que é seu e o celular. Só. Não tem que. Eu também comecei a praticar escrever no bloco de notas, mas pô, no diário é o que eu mais faço mesmo. Uhum. E lembrando, né, para todo mundo que está nos ouvindo, o diário é gratuito para todo mundo, né, não é pago. Várias das sessões SOS são gratuitas, algumas das sessões da terapia guiada são gratuitas também, né? E a Cora, eu vi algumas pessoas falando da Cora, não sei se você chegou a ter oportunidade de usar o bot, a Cora como um botzinho. Não, eu falo com ela no Messenger. Ela Você me manda usa, mensagem às É, vezes. então, né, os usuários premium, né, quando você se torna premium, hoje agora está estabelecido como para todos os usuários. A gente estava fazendo teste, a gente ficou Uhum. fazendo, né, elaborando a Cora durante aí uns 8, 9 meses, até que a gente viu que ela estava pronta, né, para
para cuidar das pessoas. Então, assim, quem é usuário premium, quando você faz a assinatura, no dia seguinte você recebe o acesso, né, para a Cora falar com você e motivar. O que você acha da Cora? Eu acho bem legal. Eu só Querida, acho que... desculpa, estão acabando, faltam 5 segundos. Então, quero te agradecer.